Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam muito bem. Vou falar com vocês um pouquinho hoje sobre a competência cumulativa, competência tributária cumulativa, lá do artigo 147 da Constituição Federal. Esse tema é muito recorrente em concursos, muito recorrente no exame da ordem. A FGV normalmente cobra uma questão de competência dentro das questões de tributário, e normalmente ela cobra, volta e meia ela cobra competência cumulativa, também chamada de competência múltipla, lá do artigo 147 da Constituição. Bem? Bom, primeiro a gente tem que lembrar sobre o que é a competência tributária. A competência tributária é uma habilidade constitucionalmente atribuída a cada ente tributante, a cada ente político, União, Estados, Distrito Federal e municípios, para exercer a exação tributária, ok? Instituir o tributo, regulamentar, fiscalizar, cobrar, etc., arrecadar a receita proveniente dele, enfim, tudo que envolve aquele tributo. Quem faz isso é a Constituição, o Constituinte fez isso, entregando a cada ente a sua competência, certo? Bom, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. O Constituinte, em alguns casos, deu a todos os entes a competência, que é a competência comum, para todos os tributos, como exemplo das taxas, ok? Mas a competência cumulativa é um caso diferente e costuma criar confusão na cabeça de vocês, por isso os examinadores gostam de cobrar. Mas ela não tem mistério algum, é muito simples de entender. Então vamos lá, também chamada de competência múltipla, o 147 diz que compete à União, em território federal, os impostos estaduais. E se o território não for dividido em municípios, cumulativamente, daí o nome, os impostos municipais. Parou. À União. Ao Distrito Federal, cabem os impostos municipais. Vocês sabem que o Distrito Federal não é um estado, certo? Então ele arrecada os tributos como estado, mas ele também não é um município. Então, para quem ficariam os tributos municipais? Lá tem carro licenciado, lá tem imóveis registrados, IPTU, os prestadores de serviço que trabalham lá. Então, os tributos que seriam de competência de um município que não existe no Distrito Federal, fica para o próprio Distrito Federal. Essa é bem tranquilo de entender. A questão está nesse ponto do território federal, porque para muitos de vocês que são mais novos, que não pegaram a época que o Brasil tinha de territórios federais em sua divisão política, fica mais difícil um pouquinho entender. O Brasil já teve territórios federais e pode ser que venha a ter novamente. Existem vários projetos tramitando no Congresso Nacional para dividir alguns estados em outros estados e para criar novos territórios, certo? E isso é possível graças à previsão do artigo 18, parágrafo 3º. Repare uma coisa aqui, o artigo 18 da Constituição, deixa eu aumentar um pouquinho essa fonte, o artigo 18 fala que a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, ponto. Não falou de território federal. Então vocês precisam entender que o território federal é uma divisão política do Brasil, mas não é um estado nem um município. É uma divisão regional, é um pedaço da região do Brasil, de um estado, que foi dividido, que foi separado, mas não é um município, não é um estado. Então quem cuida, quem administra é a União, certo? Então veja, parágrafo 2º, os territórios federais integram a União. A própria Constituição diz. E aí depois, se ele vai ser transformado em um estado, aí vai ser regulamentado por lei complementar, cabe ao Congresso Nacional, certo? Agora repara o parágrafo 3º. Os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se, desmembrar-se ou se anexarem aos outros. Ou aqui agora, formarem novos estados ou formarem territórios federais. Pessoal, não confunda território federal com a área do Brasil, sabe? Com o território nacional, não é isso. Território federal é um ente, só que ele é um ente despersonificado, ele não é um estado, ele não é um município.
ok? Como disse o parágrafo 2º aqui, ó, ele integra a União, tá vendo? Ele não é um município, não é um estado, é muito importante guardar isso. Então é possível criar novos territórios e tem vários projetos sobre isso. Eu trouxe um mapa do Brasil para vocês aqui, para mostrar, por exemplo, essas divisões que nós estamos vendo aqui são as divisões político-administrativas, tá vendo? Quem é cada ente, cada estado aqui do Brasil. Então apareceria aqui um território, mas não como um estado. Ele tem nome, só que ele é gerido pela União. Por exemplo, um desses projetos tem a previsão de transformar essa área aqui da Amazônia no território de Solimões. Essa área aqui em território de Rio Negro. Aqui, ó, no norte do Amapá, a previsão de se criar um território de Oiapoque, porque tem a cidade de Oiapoque, o município de Oiapoque aqui. Só uma pontinha ali, um triângulozinho que viraria um território federal, certo? Estado do Mato Grosso do Norte, dividiu o Pará em Santarém, Pará, enfim, tem vários projetos. Depois vocês olham isso aí no Google, vocês vão ver. Mas por que eu estou falando sobre isso? Porque essa é a divisão política do Brasil hoje, que não tem território, mas nós vimos aqui no parágrafo 3º do artigo 18 que é possível criar um novo território, ok? E se criar, fica a pergunta, tem um território novo, de quem são os tributos arrecadados lá? Porque imagina aqui, ó, como eu falei, deixa eu dar um zoom aqui, imagina o seguinte, ó, existe uma previsão de se separar aqui esse pedacinho, só essa pontinha do Amapá, e transformar num território, o território do Oiapoque, por causa do município ali. Só vai ter um município, Oiapoque, certo? Hoje no Brasil é meio difícil, talvez em algum lugar da Amazônia, se fosse separado em território, não tivesse nenhum município lá, talvez, né? É possível na Amazônia aqui, mas é pouco provável que se faça isso. Vai se fazer em lugares que tenha municípios. Mas tudo bem, pode acontecer. Essa foi a ideia do legislador, do constituinte, perdão, ao prever essa possibilidade de se instalar um território federal novamente no Brasil, que, como eu disse, tem vários projetos, por questões econômicas, porque o Estado não suporta a economia. Tem lugar, por exemplo, quando Goiás, que vinha até aqui em cima, nessa área que é Tocantins, em Goiás era isso tudo aqui, a capital de Goiás está aqui embaixo, ó, Goiânia. Então, o pessoal do norte de Goiás reclamava muito que não tinha saneamento, que não tinha uma série de coisas, e por isso foi dividido em mais um estado, foi criado o estado de Tocantins em 1988 pela Constituição, certo? Essa é a finalidade do território. Mas nós não vamos falar sobre isso especificamente, que a aula não é só sobre território, né? A nossa aula é sobre competência populativa. Então vamos lá. A resposta está no 147. Quem vai arrecadar os tributos municipais ou estaduais se lá não tiver município? É o que diz, ó. Se não for dividido no município. Então imagina, criou um território aqui lá no meio da Amazônia, não mora ninguém lá. É um território federal. Território lá de Solimões. Não mora ninguém, não tem município. Então, essa área vai ser gerida pela União. Nós já vimos aqui no parágrafo 2º, o território federal integra a União, tudo bem. E lá não tem tributo para arrecadar, porque não mora ninguém. Tudo bem. Só que o 147 fala o seguinte, ó, se o território não for dividido em município, cumulativamente os impostos municipais. Para os estaduais, a União já vai recolher. Ok? Muito bem. Então, se não for dividido em município. Agora, se tiver um município lá, como nesse caso que eu falei aqui, que quer fazer o território de Oiapoque. Tem um também que querem fazer aqui, ó, no sul do Rio Grande do Sul, fazer o território de Iguaçu. Mas, enfim, fez lá o território de Oiapoque. Tem um município, tem município dividido. Ele é dividido em município, ele tem um. Ó, se o território não for dividido em município, cumulativamente a União arrecada os impostos municipais. Ok, mas lá vai ter. Tem um município. Ali falou se não for dividido. Mas se for dividido, vai ter lá o município de Oiapoque, a quem compete os tributos municipais. Ao município de Oiapoque. Então, ISS-QN, IPTU e IPVA, quem vai arrecadar? O município de Oiapoque. Tributos estaduais, ICMS, IPVA e TCMD, quem vai arrecadar? A União vai acumular, cumulativamente, ela vai arrecadar
os impostos estaduais. Perceberam? Vamos fazer uma questão sobre isso? Olha aí, ó, exame de ordem. 2018, 26º exame de ordem, em agosto de 2018. Olha lá. Admita que em 2016 foi criado um território federal. Você já sabe que ele vai perguntar sobre competência cumulativa. Repare também que em momento algum no enunciado ele fala competência cumulativa. Em momento algum. Território federal. Ótimo. Tudo bem, já estou sabendo o que ele quer. No Brasil, dividido em municípios. Olha que fácil. O examinador já te deu a mensagem aqui hoje. Já te falou que se é dividido em município, então a União não vai acumular esse tributo, esses impostos. Fácil. Joaquim reside nesse território. Olha só, tem gente morando lá. É dividido em município porque tem gente morando lá. E recebeu da União, no presente ano, uma guia de pagamento do Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana, IPTU. IPTU é um tributo de competência dos municípios. Tem município lá, quem vai arrecadar? O município e não a União. É o que diz o 147, ó. Se não for dividido em município, é da União. Mas e se for? É do município. Claro, o tributo é de competência municipal. Então ele já falou, é dividido em município. Acabou o problema. Então o IPTU vai ser pago a quem? Ao município. Na semana seguinte, recebeu também uma guia do município. É muito comum acontecer isso. Em áreas que são limítrofes com a zona rural, às vezes a União cobra o ITR e o município cobra o IPTU. São tributos diferentes, impostos de cada ente, um do município e o outro da União, mas é porque há uma confusão, é uma zona limítrofe e ainda não se sabe se é zona rural ou zona urbana. Em outra oportunidade eu falo sobre isso, tem até um caso concreto para contar. Mas nesse caso aqui, os dois cobraram IPTU, porque a União estava cobrando porque era território, só que lá tinha um município, o próprio município também estava cobrando. Então, houve essa bitributação, dois entes cobrando o mesmo tributo pelo mesmo fato gerador. Ok. Aí pergunta, levando em conta a situação descrita, essa é a afirmativa correta. Quer dizer, ele vai querer saber de quem é, né? Letra A, apenas a União é competente, no caso, para exigir IPTU. Não. Por que não? Porque o território é dividido em município. Ele tem município lá. Então, não cabe à União. Muito menos apenas, né? Cuidado que muita gente aqui confundiu achando que poderia ser dos dois. Não. Apenas o município onde Joaquim reside é competente para exigir o IPTU. Acho que é essa, né? Parece que é essa, claro. Porque se tem município, os tributos municipais competem ao município. Tanto o estado onde se localiza o território, olha que loucura, não tem estado. Se é território federal, não é estado. Certo? Imagina lá, o estado de Roraima vai dividir a pontinha dele, transformando-se em território de Oiapoque. Então ali, aquele território não é mais estado, ele não é mais estado do Amapá, ele separou. É um território federal. Então não tem estado onde se localiza o território, porque o território é território, ele não está em estado nenhum. Tá? Totalmente errado isso. Quanto municípios seriam competentes para exigir o IPTU? Então, não existe isso aqui. Vamos cortar fora. Questão fácil demais, tá? Tanto a União quanto o município em que Joaquim reside seriam competentes para exigir IPTU. Quer dizer, dois entes tributando o mesmo tributo pelo mesmo fato gerador, isso é bitributação. Nesse caso, a Constituição não admite. Então, não poderia ser tanto a União quanto o município. Deveria ser apenas o município, certo? Portanto, meus amigos, a resposta é a letra B. Questão fácil, apenas o município. Lembrando que o artigo 147 separa muito claramente, os impostos estaduais serão dos estados, da União, no território federal, serão da União, porque não tem estado ali. Mas e os municipais? Aí depende. Tem município naquele território? Então, os municipais são do município. Não tem município naquele território? Os tributos municipais serão da União, certo? Então, não há que se fazer confusão aí. E os estaduais, João, serão arrecadados pela União no território federal.
Cuidado que essa competência, como eu falei, também se aplica para o Distrito Federal, claro, quando ele for arrecadar os seus tributos municipais, né? Então, fiquem atentos para esse tipo de questão, ok? Basta uma leitura do 147 que você compreende a competência cumulativa ou múltipla e aí não há como errar uma questão dessa, tá bom? Obrigado, espero ter ajudado vocês. Se inscreve aí no meu canal se você ainda não é inscrito, curte aí esse vídeo de hoje, vai lá no meu Instagram e passa a me seguir, acompanha lá as novidades e as dicas que eu vou dar, porque a ideia é essa, sempre ajudar vocês para o exame de ordem, ok? 10 questões de tributário e de empresarial, das 40 que você precisa. 10 de 40 a gente passa fácil acertando as outras, ok? Valeu, até o próximo vídeo, um abraço a todos.